Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas, eu tenho 34 anos e eu sou um frequentador assíduo do Holy Hour. Mas talvez você esteja perguntando, mas o que é o tal do Holy Hour? O Holy Hour nada mais é do que um encontro de homens que querem viver uma vida melhor, baseando a sua vida em princípios e valores voltados à hombridade e integridade. E tudo isso à luz de um manual onde nós acreditamos que é a receita fundamental para o nosso dia a dia. E esse manual chama-se Bíblia. Aqui, na verdade, não é um encontro religioso ou um encontro voltado à igreja, mas sim um encontro voltado a todo e qualquer homem que quer ter uma vida melhor, que quer fazer diferença na sociedade em que vive. Se você quiser fazer parte desse movimento, venha e una-se a nós. Vai ser um prazer te receber aqui. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Boa noite a todos vocês. Bom demais poder estar novamente aqui. Quero dizer que hoje nós vamos trabalhar em cima de um tema bem conhecido, especialmente de quem já congrega, quem já é cristão, evangélico, ou mesmo não, mas pessoas que costumam ler a Bíblia seguramente vão estar mais à vontade com esse tema que eu trouxe nessa noite para vocês. É melhor serem dois do que um. E, infelizmente, nós temos vivido num mundo muito individualista, onde as pessoas só querem as coisas para si mesmos, onde as pessoas só se interessam por aquilo que é deles. Se você analisar, muitas pessoas que você conhece acham que vão conseguir realizar seus sonhos, seus projetos sozinhos. E esquecem muitas vezes que a força dos braços que eles têm é uma força muito pequena, diante de um mundo tão forte, de um mundo tão grande, tão competitivo como esse que a gente está vivendo. E com isso a gente consegue cada vez mais entender por que o mundo aparece hoje com pessoas cada vez mais inseguras. Cada vez mais inseguras por quê? Porque essas pessoas começam a ter medo de andar sozinha. Cada vez mais essas pessoas, elas estão cansadas. Elas não conseguem entender que elas precisam de ajuda. Cada vez mais essas pessoas estão tristes, por quê? Porque andam sozinhas, então não tem ninguém junto com elas. E como é ruim quando você está sozinho. Pessoas que estão cada vez mais depressivas. Depressivas porque elas não têm ninguém para andar sozinhas, então não tem ninguém nem para falar o que é ruim, nem para falar o que é bom. Elas não têm ninguém para contar das dificuldades, compartilhar dos seus problemas, da sua ansiedade. Mas também não tem ninguém, nem fazem questão de ter alguém para compartilhar aquilo que é bom, as suas conquistas. E com isso, elas se tornam também frustradas. Por quê? Porque elas veem tudo isso acontecendo. E elas continuam incorrendo em erros. E o erro frustra a gente.
Agora, como é que a gente vai conseguir reverter esse quadro? Isso é o que a gente está vendo, isso é o que nós estamos percebendo, especialmente quem trabalha com pessoas, especialmente quem atua num meio de gente, com pessoas, entendendo o lado comportamental. Começa a perceber pessoas dessa natureza, com esse perfil. Como é que a gente vai reverter isso daí? Primeiro ponto que eu entendo é a gente parar um pouquinho e tentar entender que a chave para o nosso sucesso, qualquer que seja ele, seja na área pessoal, seja na área profissional, até mesmo a nossa felicidade, gente, depende da nossa capacidade efetiva de nos relacionarmos com pessoas. Eu não estou nem falando que é legal ter um animalzinho, mas é a capacidade efetiva de nos relacionarmos com pessoas. Aqui está a chave para nós termos sucesso na nossa vida. Relacionamento. Por isso, eu trouxe esse tema para nós. Esse tema que está lá no versículo 9 e 10 do capítulo 4 de Eclesiastes. E esse versículo que diz o seguinte: é melhor serem dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar mais. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas se estiver só, caindo, não haverá quem o levante. Ou seja, esses dois versículos, no meu entendimento, representam talvez uma das passagens onde a gente tem a maior compreensão sem precisar nem sequer muita reflexão em cima do que diz a Bíblia sobre relacionamento. Ela está dizendo o seguinte, ela está atestando, ela está afirmando que se você se relacionar com pessoas, você terá sucesso. E se a gente for pegar os estudos que hoje tem e comparar com esse versículo, nós vamos ver que tudo que está sendo estudado, trabalhado por especialistas, tem tudo a ver com isso aqui. Por exemplo, tem um estudo que diz o seguinte: 85% do nosso sucesso pessoal dependem dos nossos relacionamentos. Não depende do quanto você conhece, da capacidade que você tem, e sim dos relacionamentos que você constrói, dos relacionamentos que você cria ao longo da sua vida. Veja outro pensamento que interessante: 71% dos negócios ocorrem pelos relacionamentos e não pelo produto em si. O que isso está querendo dizer? Você pode ter produto bom, você pode ter uma loja bacana, você pode ter preços altamente competitivos, mas isso é um ponto, é uma parte. 71% dos negócios que você realiza vão depender do quê? Dos relacionamentos entre você que vende e o outro camarada que vai comprar de você. Senão, não vai dar negócio. A revista Você S.A. publicou recentemente: 87% das pessoas quebram, fracassam, falem nos seus negócios, ou então são mandadas embora, despedidas, demitidas dos seus empregos. Por quê? Porque lhes falta competência ou capacidade? Não. Talvez isso eles tenham até demais, até de sobra. O que falta para essas pessoas é a habilidade de se relacionar com outras pessoas. E vejam que interessante, dentro desse percentual, só 20% das pessoas reconhecem que tem uma dificuldade de se relacionar com as pessoas. Esses 20% procuram especialistas, alguém que possa lhes ajudar a melhorar a sua situação. 80% deste percentual de 87% aqui, não só não entende que tem deficiência, que tem dificuldade, como, além de não procurar, quando acontece uma situação dessa, de quebrar na empresa, de ser mandado embora do seu emprego, eles ainda vão colocar a culpa em outra pessoa, muito provavelmente na liderança, muito provavelmente nos colegas que não entenderam o talento que ele tinha. Você está entendendo? Pessoas precisam se relacionar com pessoas para ter sucesso. A Bíblia já nos diz isso há muito tempo. Porém, os estudos de hoje estão dizendo exatamente que a Bíblia estava correta. Será que precisava de tanto estudo para isso? Você não sabe identificar na sua vida, nos seus negócios, que os relacionamentos favorecem você? Que os relacionamentos podem ajudar você? Quando você se relaciona com uma pessoa, e nesse relacionamento você
demonstra um interesse genuíno pela pessoa. E quando você for no dicionário e buscar a palavra, o que significa genuíno, você vai ver que genuíno significa puro, simples, sem interesse. Você consegue se aproximar das pessoas por aquilo que você tem de bom e ela tem de bom, mas sem interesse em você sugar aquilo que ela tem de bom. Apenas por quê? Porque faz parte da nossa vida nos relacionarmos com pessoas. E é aqui que marca a diferença de um relacionamento mais simples, do tipo, conheço essa pessoa, apenas fica nisso aí, ou então um relacionamento pautado numa conexão um pouco mais profunda, um pouco mais pesada. E eu acho que é essa conexão mais forte que nós estamos precisando. E sabe o que eu vejo, gente? Eu vejo que esse lugar que nós estamos aqui, esse lugar chamado Holy Hour, é um lugar tremendo para que nós possamos estreitar os nossos relacionamentos, construir novos relacionamentos. Olha que bacana a gente ver aqui quantas pessoas novas hoje que nunca vieram no Holy Hour. Eu estou tendo aqui a grata satisfação de ver um grande amigo meu, professor Osmar Coutinho, um dos grandes palestrantes do Brasil, está aqui presente hoje. Que bom, obrigado, viu, Osmar? Obrigado pela sua presença. E outros tantos que vieram pela primeira vez, talvez vieram aqui até para saber o que é. Gente, aqui você está num lugar ideal para você construir, mais do que isso, fortalecer relacionamentos com as pessoas, pensando o seguinte: se eu me relaciono bem, eu posso ter sucesso na minha vida, a Bíblia está dizendo, os estudos estão dizendo. Então, eu trouxe nessa noite alguns pontos para a gente poder construir, ou mesmo melhorar os relacionamentos que a gente já tem. E eu trouxe 4 pontos, eu vou fazer o possível para que a gente possa completar, que a gente possa terminar essa nossa conversa de hoje em função do nosso tempo. O primeiro ponto é, para você viver bons relacionamentos, é você manter o seu equilíbrio. E o que é manter equilíbrio? Alguém daqui já andou na praia de caiaque? Alguém aqui já andou na praia de caiaque? Ô, Rolf, você sabe como é que é andar de caiaque. Se você anda de caiaque e o seu parceiro ou a sua parceira desestabiliza o caiaque, você é obrigado a estabilizar o caiaque. Senão, os dois viram, os dois afundam. Se você estiver se relacionando com uma pessoa, é exatamente a mesma coisa. Por isso eles dizem que relacionamento é como você andar num barco a remo. Quando existe o equilíbrio, a coisa continua. O relacionamento vai em frente. Quando existe o desequilíbrio, os dois afundam, o relacionamento acaba. E isso serve na sua empresa, com os seus funcionários, com a sua equipe, isso serve na sua casa, com a sua família. Um segundo ponto é você não ultrapassar o limite, saber dosar qual é o seu ritmo. Eu tenho conhecido pessoas que estão trabalhando 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, direto. Você conhece alguém assim? Com certeza. Eu queria dizer uma coisa para você. Cuidado com essa história de que você tem que superar o seu limite, de que você tem que andar no limite. Cuidado. Nem carro de Fórmula 1 anda no limite. Você não é máquina. Você é um ser humano que precisa dosar seu ritmo, senão daqui a pouco alguém vai reclamar. Ou o seu corpo vai reclamar, ou a sua família vai reclamar. Dose o seu ritmo. Não queira andar no limite. O carro de Fórmula 1, ele não anda o tempo todo a 300 por hora. Tem curva, por exemplo, no Grande Prêmio de Mônaco, você já viu? O que acontece? Tem curva que o carro reduz, chega a 80 por hora. Por quê? Porque se ele for andar no limite, ele vai bater no muro. Se nós formos andar no nosso limite, nós vamos bater no nosso muro. Eu não sei qual é o seu muro. Talvez seja um infarto, talvez seja a separação em casa, talvez seja problema com a sua equipe. Antes de você querer andar no seu limite, a minha dica para você: conheça qual é o seu limite. E de preferência, dose um pouquinho o seu ritmo, para você ficar abaixo do seu limite. Ok? Terceiro ponto para você: admita o seu erro. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes, pequenos problemas de relacionamento, pequenos conflitos, pequenas discussões, começam de coisa muito simples, mas eles acabam se tornando grandes. Às vezes fogem do nosso controle. E o que eu quero dizer com admitir o erro é o seguinte:
Muitas vezes a gente ouviu de pessoas, ouviu de pais, dizendo o seguinte: você precisa mostrar que você tem razão, precisa mostrar que você está certo. Numa discussão, especialmente com a sua esposa, você tem a palavra, você veste as calças. Já ouviram falar coisa assim? Eu quero dizer uma coisa para você, que quando o assunto é relacionamento, a coisa mais saudável que tem, se existe algum desentendimento, é você, havendo erro da sua parte, admitir o seu erro. Ah, mas daí eu vou estar cedendo. Queridos, quando nós estamos falando de relacionamento e do fortalecimento desse relacionamento, ceder em prol da harmonia é a melhor coisa que você faz. Então assuma o seu erro, admita que você está errado, ceda. Tem que pedir perdão? Peça perdão, faça qualquer negócio, mas entenda que você está errado e você precisa admitir que você está errado. Um quarto ponto é você saber se comunicar. Uma das coisas mais difíceis que tem, um dos maiores problemas dentro das organizações, se chama comunicação. E o que é comunicação? Comunicar é a arte de você entender e se fazer entendido. Portanto, se aquilo que eu estiver falando aqui para vocês, você não estiver entendendo, significa dizer o seguinte: não está havendo comunicação entre nós. Agora perceba, aquilo que a gente fala, ele expressa mais do que aquilo que a gente diz. Por quê? Porque você não fala apenas com linguagem falada, dita, verbalizada. Você fala com imagem, você fala com postura, você fala com imagem, com linguagem que não é falada, a linguagem não verbal. E isso diz mais do que aquilo que eu estou dizendo, do que aquilo que está saindo da minha boca. Então você que trabalha com vendas, você que é líder, você que trabalha em algum departamento, cuidado com a sua postura, cuidado com a maneira como você está falando, porque aquilo que você diz expressa mais do que aquilo que está saindo pela sua boca. Perceba que não é o que você fala, mas como você fala que faz a diferença. Às vezes você vai falar com um filho, você vai falar com um colega, você vai falar com a sua esposa, você vai falar com uma pessoa que trabalha junto com você, com um cliente, e a maneira como você fala estragou todo o negócio. Não é o que você diz, é como você diz. Por isso, a dica para você é o seguinte: comece a pensar um pouquinho antes que a palavra saia da sua boca. Porque depois que ela saiu da boca, não tem mais volta. Você não consegue recuperar mais. A Bíblia diz o seguinte, que o nosso coração, a nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. A pergunta para você é o seguinte: do que o seu coração está cheio para que possa sair pela sua boca? Está cheio do quê? De alegria, de paz, de doçura, de amor, de coisa boa, de alegria? Ou está cheio de ranço, mágoa, às vezes raiva? Cuidado, é isso que vai sair da sua boca. Pensa bem, é hora da gente fazer uma reflexão antes de que saia alguma bobagem da nossa boca. A nossa boca tem um poder incrível, as nossas palavras têm um poder incrível, pode abençoar como pode amaldiçoar uma pessoa. Então pensa bem, cuidado para não falar para sua mulher aquilo que ela não quer ouvir, cuidado para não dizer bobagem na hora que não é para dizer bobagem. Parece algo simples, mas acontece. Eu costumo dizer o seguinte: se você falar alguma coisa, e isso que você está falando não é para construir, filhão, fica de boca fechada. Não estraga as coisas. Não estraga teu relacionamento por não saber se comunicar direito. Eu vou contar uma historinha aqui, até eu ouvi de um pastor. Olha só que interessante. Diz que o camarada estava com a esposa viajando de férias. E aí, de repente, ele passou junto com a esposa numa vitrine, e a vitrine estava mostrando ali, era a época de praia, maiô bonito, biquíni bonito, e a mulher olhou para aquele maiô e disse assim: nossa amor, olha que maiô bonito, acho que eu vou comprar. Ele olhou para a mulher e disse assim: para que comprar um maiô desse, para botar num corpinho desse aqui, que parece mais uma máquina de lavar? Foi um pouquinho mais para frente, e passaram então por uma loja de lingerie, e naquela loja de lingerie a mulher ficou, sabe,
e disse assim, eu acho que eu vou comprar uma lingerie dessas. E ele de novo, mas para quê? Para botar num corpinho desse de máquina de lavar? Você está louca? Chegaram no hotel, jantaram, foram deitar por volta de 11h50. Debaixo da coberta, ele dá uma chegadinha mais perto da mulher, dá uma encostadinha na mulher e diz assim, no ouvido dela, sussurrando, quem sabe a gente põe essa máquina de lavar para funcionar? Ela levantou, acendeu a luz, deu a volta na cama, levantou a coberta, olhou para aquilo e disse, com esse tantinho de roupa, pode lavar na mão mesmo. Mas é isso que acontece. Às vezes a gente fala bobagem e depois quer colher alguma coisa. Ei, o que sai da sua boca tem poder para abençoar ou para amaldiçoar. Semeie bem. Semeie bem para colher bem. Senão a colheita será ruim, meu amigo. Com certeza. Agora percebam que no caminhar do relacionamento, a gente vai entender que as pessoas são diferentes umas das outras. Se você olhar para a minha mão, ou melhor, para a sua mão, você vai ver que você tem 5 dedos e eles são diferentes uns dos outros. Eu não sei quantos filhos você tem, eu não sei quantas pessoas trabalham no seu departamento, quantos funcionários você tem na sua empresa, mas você terá alguns e verá que eles são diferentes. Se são pessoas diferentes umas das outras, existe uma grande possibilidade de começarem a ter atrito uma com a outra. Por quê? Porque são pessoas diferentes, pensam diferentes, sentem diferentes, agem diferentes. Então, como é que a gente vai lidar com os conflitos que poderão acontecer entre as pessoas com as quais a gente se relaciona, inclusive conosco? Como que nós podemos? Existem inúmeras formas de você administrar conflitos. Eu trouxe apenas 4 para que a gente possa trabalhar um pouquinho nessa noite, para que você saia entendendo, poxa, eu estou com um conflito com uma pessoa e eu estou agindo errado. Então, primeiro ponto, cuide do volume. O que é cuidar do volume? Veja só, quando a gente começa a discutir com uma pessoa, se a gente não tiver um controle, se a gente não mantiver o equilíbrio, o volume começa a aumentar. E você começa a falar mais alto para que ele entenda, e ele começa a falar mais alto para que você entenda, e a coisa começa a caminhar de uma tal maneira que daqui a pouco se instala nesse relacionamento aquilo que eu chamo de diálogo de surdos. Ou seja, você vai gritar o tanto que você puder gritar, e ele não vai ouvir. Ele vai gritar o máximo que ele puder, e você também não vai ouvir. Por quê? Dizem que quando as pessoas gritam, é porque os 2 corações estão distantes uns dos outros, por mais perto que as pessoas estejam. Agora, quando as pessoas começam num conflito e começam a estabelecer o que eu chamei de diálogo de surdo, essa discussão, ela se torna mais acalorada a ponto de gerar na gente um sentimento de raiva, muitas vezes de ódio. E quando você está com ódio, o seu ouvido perde a capacidade de ouvir e o seu cérebro perde a capacidade de compreender aquilo que o outro está falando. Então, primeiro ponto, cuide do volume, baixe o tom da sua voz. Não como se você estivesse se diminuindo, não, é porque quanto mais baixo você falar, mais atenta a outra pessoa vai falar. Eu tenho aqui um especialista em palestra, mas eu vou usar o meu exemplo. Quando eu quero que as pessoas prestem verdadeiramente atenção comigo, ao invés de eu gritar, eu falo baixo. Porque quanto mais baixo você fala, mais a outra pessoa vai se inclinar para ouvir o que você está falando. E nessa hora você aprende a cuidar do seu volume. Segundo ponto, você tem que escolher o local, você tem que definir qual é a melhor hora. Você tem que ouvir com atenção. Qual é o melhor local? Não sei, qual é o conflito que você tem? É com a sua família? Talvez o melhor local não seja na sua casa. É com a sua esposa? Cuidado, aquele lugar lá é abençoado? Claro que é. Mas às vezes para discutir a relação, como se diz a BR, você tem que sair daquele lugar.
Porque aquele lugar vai ter o quê? Talvez telefone, talvez alguma secretária trabalhando com você, para não falar o nome de empregada, você vai ter talvez os filhos correndo, os filhos te perguntando alguma coisa, televisão ligada, tudo isso tira você do foco, da atenção de discutir aquele problema. Ah, mas então na empresa, sai do escritório. Por quê? Porque ali vai ter uma atmosfera toda de trabalho, talvez ali vai ter e-mail chegando, vai ter telefone tocando, vai ter gente circulando. Quem sabe um hotel é melhor, quem sabe uma panificadora é melhor, um restaurante seja melhor, algum lugar neutro que seja melhor do que o local onde você vive, caso seja a sua família, onde você trabalha, caso seja, por exemplo, um sócio seu que você tem. Cuidado com a hora. Qual é a hora melhor para você discutir sobre um conflito? Será que é naquela hora em que você está com vontade de esganar a pessoa? Tome cuidado. Tem gente que está decidindo com a cabeça quente. Não decida com a cabeça quente. Você vai errar. Se você estiver nervoso, se você estiver ansioso, não é hora de você discutir relacionamento com ninguém. Nem com a sua esposa, nem com o seu sócio, nem com o seu funcionário. Por isso que eu dou uma dica muito simples: encha a boca d'água e deixa o tempo passar. Eu ouvi isso uma vez de um camarada que me disse o seguinte: se você está discutindo com a tua esposa, você já está chegando lá sabendo que o pau vai comer, que a correia vai descer. Então faz o seguinte, 20 minutos antes de chegar na tua casa, encha a sua boca de água e só jogue fora a água depois de meia hora que estiver em casa. Aí você chega lá, a mulher fala tudo o que tem para falar, e você com a boca cheia d'água, você não tem como falar, você vai respeitar o horário. Depois de meia hora a mulher vai parar de falar, ela vai se irritar com você como quem diz assim: você não vai falar nada? E aí as coisas já vão passando. Parece algo impossível, difícil. Por isso eu estou trazendo coisa muito simples, para mostrar para você que não é tão difícil assim. Basta que você tente. Outro ponto, ouça com atenção. O que diz a Bíblia? Lá no livro de Tiago diz o seguinte: nós devemos ser ávidos por ouvir, tardios por falar. Coisa difícil, gente. Coisa difícil. Principalmente se você trabalha, por exemplo, em vendas. Que dificuldade você ouvir o que o cliente tem para dizer, o que as pessoas têm para dizer para você, para depois você formular a sua resposta e falar para as pessoas. Imagina isso quando a questão é um conflito. A pessoa abre a boca, você retruca. Ela abre a boca, você retruca. A coisa mais difícil que tem, por isso se torna um desafio, é a gente tentar ouvir tudo o que a pessoa tem para dizer com atenção. E atenção significa o seguinte: nada pode tirar a sua atenção naquele momento. Você tem que estar com o olho nela, com o cérebro nela. Porque não adianta você apenas escutar, você tem que ouvir. Escutar a gente escuta com o ouvido, ouvir a gente ouve com o cérebro, perdão, ao contrário, ouvir com o ouvido, escutar com o cérebro. Senão você erra, você decide errado. Tem vários exemplos onde essa questão de ouvir, de comunicar, traz resultados diferentes daquilo que a gente espera. Quantos de vocês já foram num bar, num restaurante, pediram uma água com gás e o cara trouxe água sem gás? Por quê? Porque ele simplesmente ouviu, ele não escutou, ele não circulou com o cérebro. Veja que a natureza presta, às vezes, uma sacanagem com a gente. O meu ouvido direito está mais ou menos na mesma altura do esquerdo, se você olhar bem. Não precisa olhar o tamanho, só mais ou menos a posição. E aí você vai ver que, estando na mesma altura, existe uma grande chance daquela informação que entra aqui passa reto. E é muitas vezes o que acontece com as pessoas. Por quê? Porque elas ouvem, mas elas não escutam com o cérebro. E por isso dá problema. Quando você se preocupa em ouvir com atenção, você favorece o seu relacionamento. Você fortalece o seu relacionamento. Principalmente se for com a sua esposa, meu caro. Você sabe como é complicado. Nós ouvimos com o quê? Com o ouvido. E a mulher ouve com o quê? Coração, filho. Se você não olhar para ela, se você não fizer cara de quem está entendendo, ela vai continuar falando para você. Ela vai xingar você. E mesmo depois que ela peça, então repete o que eu falei, você repete item por item, palavra por palavra, vírgula, ponto, tudo. Ela vai ainda dizer para você assim: mas você não repetiu com o sentimento que eu falei. Porque é a mesma coisa, nós não ouvimos muitas vezes com atenção.
Então, faça isso para o bem do seu relacionamento. Ok? O terceiro ponto que eu quero trabalhar com você nessa noite é a importância de saber perdoar. Veja, primeiro ponto, relacionamento, a importância dele. Segundo ponto, dos relacionamentos, pessoas diferentes podem trazer problema, podem trazer conflito. Legal, entendemos como lidar com conflito. Agora, do conflito, eu extraio esse exercício para nós, saber perdoar. O perdão é uma decisão nossa, é uma decisão sua. Você já deve ter ouvido alguma pessoa dizendo assim, eu te perdoo, mas daí complementa, né, com o seguinte, mas eu não esqueci, hein? Eu até te perdoo, mas eu não esqueci. Ou seja, existem duas formas da gente lembrar das coisas, até porque o perdão não apaga o que aconteceu com você, ou para você. O perdão não apaga, a sua cabeça é como um computador, ela tem um poder incrível de memorizar as coisas. Então, perdoar não é você esquecer das coisas, apagar aquilo que aconteceu para você. Não, perdoar é um processo onde você vai fazer com que aquilo que aconteceu não gere mais dor para você. Por isso, existem duas formas de você lembrar das coisas. Primeira, é com ressentimento. Ou seja, aquilo que aconteceu para você fica martelando o tempo inteiro na sua cabeça. Você até pode dizer para a pessoa, eu te perdoo, mas aquilo fica te machucando. Às vezes, situações muito próximas daquilo do ocorrido vai ficar te machucando para sempre. Por isso que eu digo que é com ressentimento. E tem uma outra maneira que é sem ressentimento. Ou seja, aquilo que aconteceu você não esquece, porque a nossa mente tem essa capacidade de não apagar, não deleta, certo? Mas aquilo que aconteceu não causa mais uma dor, um efeito emocional sobre a sua vida. E esse é o ponto que a gente deve trabalhar. Agora, é fácil perdoar sem ressentimento? Ou mesmo com ressentimento? Não é fácil. Não é fácil perdoar, gente. Eu não sei o que você já passou na sua vida, não sei se tem alguma coisa que você precise perdoar, mas não é fácil, por isso a Bíblia nos alerta, ela diz para nós o seguinte, você precisa perdoar não uma vez, mas quantas? 70 vezes, 7 vezes. Por quê? Porque o perdão é um exercício, o perdão é uma escolha, o perdão mexe com o nosso amor próprio, o perdão mexe com o sentimento. Por isso é tão difícil, gente. Perdoar faz bem para quem perdoa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a quem você perdoou. Você sabia disso? Perdoar não é uma coisa que você vai beneficiar apenas a outra pessoa. Em primeiro lugar, quem ganha com o perdão é você. Mas perdoe, aqui vai um pedido para você. Perdoe sem ressentimento. A Bíblia diz que o ressentimento destrói. A mágoa seca os ossos. E muitas vezes a gente diz, não, te perdoo, mas eu não esqueço, pode deixar. Como quem diz assim, uma hora tem volta, tu vai ver o que vai acontecer, uma horinha eu me cobro. Não, aí não é perdão. O perdão é um exercício que você escolhe fazer. Mas lembre-se, o beneficiado é você desse exercício todo. Ok? Vamos para frente. Quero falar de um outro ponto. A importância de você reconhecer e valorizar as pessoas. Eu estou falando de relacionamento. Primeiro, para construir. Segundo, que desse relacionamento pode dar zebra em algum momento. Aí eu falei para você o quê? Perdoa. Se você quiser continuar no relacionamento. Ou com o relacionamento. Agora, quarto, não esqueça, se você for continuar com o relacionamento, lembre-se de reconhecer o valor das pessoas. De valorizar as pessoas. O que é reconhecer, o que é valorizar, é você enaltecer o valor que ela tem, mostrar o que ela tem de bom e não apenas o que ela tem de ruim. Deixa eu contar uma historinha que eu aprendi quando era pequeno, ainda fui no sítio do meu avô, e eu aprendi uma coisa interessante com ele. Eu aprendi que a vaca não dá leite, ainda mais agora nessa época que o leite está caro, diz que a vaca está comendo feijão, por isso que o leite está tão caro. Então, diz que a vaca não dá leite.
Nós temos que lutar, suar duro ali para conseguir cada gota de leite. Agora, pensa comigo se não é verdade. A hora que você for para um sítio, para um desses hotel fazenda e tal, vai lá no estábulo, entra lá e começa a gritar com a vaca dizendo o seguinte: olha, vaca, o negócio é o seguinte, produção está fraca, leite está ruim, tua produtividade está horrível. Mais ainda, dá um tapão na hora que você vai ordenhar, dá um tapão na vaca e diga para ela assim: ou tu produz ou tu vai para o açougue. Para tu ver o que vai acontecer com você. Primeiro, pode acontecer o seguinte: ela não vai devolver com coice, porque talvez ela seja até mais educada. Segundo, se ela der algum leite, provavelmente esse leite ou vai estar azedo ou vai estar amargo, vai estar impróprio para você consumir. Agora faz o seguinte, faz o contrário. Entra no estábulo, canta para a vaca, diz para a vaca: ô, beleza, como é que você está? Que bacana, vamos produzir legal hoje. Passa a mão na cola da vaca, para ver o que vai acontecer. É uma historinha boba, né? Traga para o teu dia a dia. Chega nos lugares falando grosseiramente com as pessoas, tratando as pessoas sem o devido respeito e o valor que elas merecem, para ver o que você vai receber em troca. Exatamente assim. É a lei da ação e da reação. Por isso, queridos, valorize as pessoas. Eu não sei se você sabe, mas 3/4 da população do mundo, toda noite, vai dormir com fome. Não tem alimento. Porém, um percentual ainda maior do que esse, vai todas as noites para a cama, faminta, não por falta de comida, por falta de reconhecimento, por falta de valorização. Você é um líder. Com certeza a sua equipe quer ser reconhecida e valorizada. Todos nós gostamos de ser reconhecidos e valorizados, não bajulados. Faça isso com a sua gente. Faça isso nos seus relacionamentos. E você vai ver como é diferente. William James foi um psicólogo americano que viveu no século XIX. E ele disse o seguinte: o princípio mais forte, mais fundamental do ser humano é o desejo de ser reconhecido, de ser valorizado. Faça isso. Eu tenho certeza que você terá muito sucesso na sua vida. Eu tenho ainda 3 minutos e eu queria encerrar a minha conversa com você fazendo uma brincadeirinha. Antes, convidar você a conhecer meu site, entrar lá, palestrante.srv.br. Se você gosta das redes sociais, entra lá, me segue, por favor. Tem muita coisa legal, todo dia tem informação bacana para você. Eu sei que aqui tem várias pessoas que já me seguem. Você que ainda não segue e quer, né, receber alguma coisa legal no seu e-mail, por favor, estou à disposição. Ali tem todo o meu material, tudo que a gente faz, todo o tipo de trabalho que a gente faz. Por favor, você é meu convidado a ficar comigo, pelo menos de forma virtual, através do site todos os dias. Ok? Eu quero brincar com vocês agora, para encerrar, porque depois eu preciso passar o microfone para o Edson, tá? Para mostrar um pouquinho como é importante, qual é a força que tem os relacionamentos na minha vida e na sua vida, eu vou pedir que você faça algo extremamente simples, muito simples, é uma brincadeirinha. Eu aprendi com uma aluna minha, isso quando eu dava aula na faculdade, e lá pelos anos 2000, mais ou menos assim. É uma coisa muito simples. Eu vou pedir para que você estenda a sua mão esquerda, assim, e com o dedo direito, um dedo, o indicador, você vai bater na sua mão. Muito simples, é uma brincadeirinha. Por favor, parece bobagem, coisa de criança, mas você vai ver que efeito legal que dá isso aqui. Bom, eu estou falando de relacionamento, então esse dedo representa você, sozinho nesse mundo, nesse mercado extremamente disputado. Veja como você é pouco expressivo. Você sequer quase faz barulho. Está vendo? Agora pegue o segundo dedo. Opa, já aumentou. Sabe o que representa esse segundo dedo? Esse colega seu que está do seu lado, esse seu irmão que veio hoje, sabe? Essa pessoa bacana que você conhece, tem a oportunidade de fortalecer relacionamento. Olha que legal. Está aqui do seu lado, veja como já aumentou. Pega o terceiro dedo e bate. Sabe quem é o terceiro dedo?
Terceiro dedo pode ser a sua empresa apostando em você, pode ser a sua igreja orando por você, olha que bacana. Pega o quarto dedo, olha como já está crescendo. Opa! Sabe quem é o quarto dedo? O quarto dedo é a sua família, seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, orgulhosos por você. Agora pega o quinto dedo e bate. Sabe quem é o quinto dedo? São todas as pessoas que ajudaram você a chegar aonde você chegou, a entender que o relacionamento faz parte do seu sucesso. Portanto, uma salva de palmas para vocês, porque vocês sim merecem palmas, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima. Valeu, gente. Deus abençoe a todos.